bom dia, queridos e amados irmãos, amigos, graças e paz a todos. Hoje é o primeiro dia da semana. Que a semana seja uma semana de portas abertas, uma semana abençoada, uma semana de resposta, de oração. Amém, querido? Nós estamos caminhando para o final de mais um mês de junho, e já entrando no mês de julho. Mais essa semana e mais 2 dias da próxima semana, a gente já encerra aí o mês de junho. E já foram 6 meses do ano, né? Dia a dia a gente está mais perto da terra prometida. Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao versículo 8. Portanto, se vocês têm algum encorajamento para mim, a partir da sua união com o Messias, algum conforto procedente do amor, alguma comunhão comigo no Espírito, alguma compaixão ou simpatia, então completem meu trabalho mediante o propósito e o amor comum, sendo um no coração e na mente. Não façam nada por competição ou por imodéstia, mas com humildade considerem os outros melhor que vocês mesmos. Cuidem dos interesses das outras pessoas e não só dos seus interesses. Que a atitude de vocês para com os outros seja governada pela união do Messias, o Yeshua. Apesar dele viver de forma de Deus, na forma de Deus, não considerou igualmente com Deus algo a ser mantido pela força, ao contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de um escravo, tornando-se como os seres humanos são. E quando ele surgiu como um ser humano, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte na estaca, como um criminoso. Amados, queridos e amados irmãos, Paulo falando com a gente hoje, Paulo falando conosco hoje. Parece que Paulo ele está aí numa rede, uma emissora de TV, no YouTube, no Facebook, no Instagram, falando hoje conosco, com a Igreja Apostólica Fonte da Vida, com a Igreja no Brasil, com a Presbiteriana, com a Adventista, as Assembleias, enfim, com cada um de nós. Paulo falando hoje. Olha a importância do ensinamento que Paulo traz para conosco, querido. Portanto, se vocês têm algum encorajamento para mim, a partir da união com o Messias, algum conforto procedente do amor, alguma comunhão comigo no Espírito, alguma compaixão, simpatia. Paulo, já falei, né? Você sabe, estava preso. Então ele está falando, se vocês têm algum encorajamento, seja o encorajamento que Paulo está falando, que transmitisse para ele, é a união, é a unidade na igreja, sem divergências, sem disputas, sem interesses próprios, mas com interesse comum entre eles de sermos realmente o corpo de Cristo. Uma união estável diante do Senhor. Uma igreja sem ter o que se envergonhar. É disso que está falando. Se vocês tiverem, né, algum ânimo para comigo, se vocês tiverem alguma coisa para me dar ânimo do trabalho que foi desenvolvido aí, do tempo que eu me dediquei com vocês. É isso que Paulo está falando. Se tem alguma coisa nisso para me oferecer,
a partir da união com o Messias, da união de vocês com Cristo, a união com o corpo de Cristo, que eu falei e volto a falar, mas parece que alguns não entenderam ainda. O corpo de Cristo não pode estar dividido. Nós somos, olha, 5 dedos, na mão, no pé, não é? Tem aqui, eu olhando para mim aqui na tela, 2 olhos, 2 ouvidos, um nariz e uma boca. Cada um na sua função. Cada um na sua função. Não pode estar dividido. É disso que Paulo está falando, é disso que foi constituída a igreja de Jesus Cristo. É disso que foi constituída a igreja de Jesus Cristo. O Senhor ele instituiu a igreja dele baseado no corpo dele com o Pai. E nós, como irmãos da família. Percebe isso, querido? O que está acontecendo hoje com a igreja? Foi o que aconteceu na Europa. Quantos templos maravilhosos, magníficos na Europa, que se tornam hoje uma boate, uma casa de jogos, um comércio. Templos magníficos. Tomar cuidado para não acontecer no Brasil, querido. O que hoje que a espécie de governo ele está tendo? Por que isso? Porque Deus permitiu isso, foi a permissão de Deus. Por que Deus permitiu? Se não houver permissão de Deus, não acontece. Porque a igreja saiu da vontade perfeita do Senhor e entrou na vontade permissível. Então nós precisamos voltar a isso que Paulo está ensinando aqui, está nos ensinando hoje, essa voltar, querido, esse, sabe, algum conforto procedente do amor, alguma comunhão comigo no Espírito Santo. Algum conforto procedente do amor. O que Jesus veio nos ensinar, queridos? O amor. Às vezes eu paro, a magnificência desse Deus, um Deus que criou todas as coisas. Um Deus que sabe quanto grão de areia tem na praia do mar, que ele fala para Abraão, se tu puder contar os grãos de areia da praia do mar, ou com as estrelas dos céus, assim vai ser tua descendência. E já falei várias vezes, algum imbecil fala assim mesmo, porque tem um que não tem entendimento. Abraão não viveu para ver a sua descendência. Claro, se ele tivesse que viver para ver viver a promessa, ele teria que estar vivo até hoje. Cada um que nasce em Cristo é filho de Abraão, por meio de Jesus Cristo. É isso que Paulo está ensinando, esse amor de Deus, procedente de Deus por meio de Jesus, através dele nós. Nós estamos perdidos, completamente perdidos. Não tinha mais para onde isso, não tinha salvação, mas ele, esse amor de Deus para cada um de nós. Envia seu filho, Jesus, na forma de homem, exceto no pecado, assumiu a nossa forma, para nos resgatar, para se sacrificar por cada um de nós. O sacrifício de Jesus por cada um que era crucificado era maldito. Era maldito, ele se fez maldito em nosso lugar, para nos libertar, para nos dar graça de filhos, de herdeiros do reino vindouro dele. E por quê? Por quê? Quantas e quantas vezes nós viramos o rosto, às vezes não é nem o rosto, vira o corpo todo, e não obedece. Como falei ontem, antes de ontem, não lembro, hoje tem muita celebridade na igreja, muita celebridade, principalmente no altar, muita celebridade, mas não tem mais adoradores, não tem. Não tem mais palavra de que edifique, que traga vida. Se perdeu. Se perdeu. Eles vão continuar aqui. É muito profundo, querido. Versículo 2. Ainda, continua aqui, né? Alguma compaixão, simpatia. Alguma compaixão, simpatia.
compaixão, querido, você realmente se inteirar pela causa do outro. E simpatia. Tem pessoas que levam o nariz empinado. Pastor que não entra no meio do rebanho de jeito nenhum. Sobe no altar e some no altar. Não conversa. Só se tu ter atendimento com eles, tem que marcar 3, 4 meses antes um atendimento para ter um atendimento com o camarada. Não tem isso, querido. Então completem meu trabalho. Mediante o propósito e o amor comum, sendo um no coração e na mente. Complete o meu trabalho. O trabalho que comecei com vocês, complete, mediante o propósito e o amor. O propósito foi colocado, esse amor comum sendo um no coração e na mente. Sendo um só no coração e na mente. Quem governa o nosso corpo? Quem governa o meu corpo é a cabeça. Quem governa a igreja é Cristo. Se ele governa a igreja, nós estamos debaixo da obediência. Temos que andar como juntos. Para que a Fonte da Vida está de um lado, a Assembleia está de outro, Presbiteriano está de outro, a Batista está de outro. Não há unidade no corpo. Por quê? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, querido. Eu não sou melhor que ninguém. Não sou melhor que vocês. Mas uma coisa eu faço. Eu não tenho, assim, aquela coisa de unir os ministérios, mas eu tenho orado pela unidade, pela união dos ministérios. Mas aqui vai muito longe, eu vou só encerrando pelo tempo aqui, ó. O versículo 7 e 8. Ao contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de um escravo, tornando-se como um ser humano, como seres humanos são. E quando ele surgiu como um ser humano, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, como um criminoso. Então esse é o exemplo que Jesus deixou, esse é o exemplo que Paulo deixou, que nós possamos ser esse precursor, seguir o mesmo caminho, pisar nos mesmos passos que Jesus pisou. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre isso, levante teu rosto e dê a paz. Uma semana abençoada a todos, em nome de Jesus.